Boa noite, povo rico. Reserva de emergência, reserva de segurança é coisa de crente? Não sei se você já parou se já passou esse tipo de pensamento na sua cabeça, sabe? Tipo, não, eu vou vivendo normalmente. E aí, se tiver algum problema, tiver alguma emergência, Deus proverá. Até que ponto esse pensamento tá certo, até que ponto ele tá errado? É sobre isso que eu vou falar com vocês. Qual é a nossa responsabilidade, o que Deus espera de nós, biblicamente falando. Então, é uma conversa pra gente ter séria. Se você é cristão, cristã, você precisa trazer esse assunto para a mesa com seu marido, com a sua esposa, para mudar a perspectiva que você tem sobre o dinheiro. Uma coisa importante, gente, a gente não nasceu aqui fazendo isso, não. A gente errou e fazia muito errado antes também. Então, a gente tinha muito esse pensamento, né? Eu vou fazendo, no final Deus proverá. No final Deus proverá. E aí, eu comecei a estudar educação financeira, aplicar na nossa própria vida e comecei a perceber algumas coisas. E eu queria ler com você Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó. Pois o Senhor... Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em todo o trabalho de suas mãos. Ele cuidou de vocês durante toda a viagem pelo deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e nada lhes faltou. Sula, é isso, sabe? A palavra de Deus está falando aqui que nada vai me faltar. Deus abençoou o povo de Israel, entendeu? E mandou maná do céu, mandou água sair da rocha. E aí, gente, vamos pensar aqui comigo? O fato de tá caindo maná do céu, o fato de vir cordonizas, de sair água, significa que Deus estava aprovando a conduta daquele povo? É uma pergunta. Primeira pergunta aí para a gente fazer no ar. Segunda coisa, o fato de eles estarem 40 anos no deserto era algo planejado por Deus? Deus queria que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto, rodeando e rodeando a terra. Estou lançando as perguntas porque eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês meditem. Agora vai lá para Deuteronômio 8, versículo 18. Antes você se lembrará do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para adquirir riqueza, a fim de confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente está no deserto, né? O que acontece? Aqui está falando que Deus nos dá habilidade para gerar riqueza, mas o que acontece se eu tô sempre no deserto? Se eu tô sempre no deserto, significa que eu não aprendi aquilo que precisa ser aprendido. Então, esse é um ponto para vocês se ligarem, importante. Segundo ponto, Deus dá habilidade para que a gente venha ter riqueza. No deserto tem riqueza? No deserto vai ter riqueza? Não vai ter riqueza. No deserto é extremamente necessário. Deus quer que você viva a sua vida toda apenas com extremamente necessário? Não. Mas o que acontece com a nossa vida que a gente tá levando ela de um jeito descomprometido? Por que a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito e depois, no final das contas, Deus vai prover e isso tá tudo bem? Que Deus vai prover, eu confesso a você, Ele vai. Ele cuida da gente, Ele cuida dos seus filhos. Às vezes você não tem tanta responsabilidade com seus filhos como Deus tem. Né? Deus, Ele cuida dos seus. Né? Quantos e quantos anos eu e meu esposo a gente fazia errado, Deus provia. O problema não é a provisão, o problema é o que isso significa, porque se eu tô tendo provisão das coisas básicas eternamente, é porque eu continuo no deserto. E isso significa não que porque Deus me ajudou a pagar a fatura do cartão,
que tá tudo bem, que ele tá aprovando a minha conduta. Não, ele tá fazendo por misericórdia. Mas ele não tá aprovando a conduta. O deserto foi o lugar aonde Deus mais fez milagres extraordinários e aonde ninguém alcançou a promessa. Ninguém que saiu lá do Egito, tirando Josué e Caleb, conseguiu alcançar a promessa. Qual é a promessa que Deus tem te feito? Você acha que a promessa que Deus fez, ela vai se realizar sobre você? Você fazendo nada, você só vivendo? Não, não vai. Deus, ele tem um chamado e esse chamado sempre tem ida e vinda. Deus, ele trabalha com responsabilidade compartilhada. Tem coisa que ele vai fazer, tem coisa que você precisa fazer. Aí vamos lá para a Bíblia? Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 8. Observe a formiga. Peraí, só um minuto. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ó, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então, preste atenção no que Salomão está falando. Bom, gente, Salomão, só para você sintonizar, foi o homem mais sábio que existiu na face da terra e também o homem mais rico. Então, Deus deu uma sabedoria peculiar para ele e falou que não haveria ninguém tão sábio quanto ele. Então, assim, tudo que tá lá em Provérbios, eu preciso prestar muitíssima atenção, porque foi dito sobre uma sabedoria divina e especial. E aí Salomão fala assim, ó, presta atenção, observa a formiga, aprende com ela. Mas não é nem sobre preguiça, porque a maioria de nós não é preguiçoso não, a gente trabalha muito, né? O problema é a outra parte do versículo que ele fala assim, ó, a formiga não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e mesmo assim armazena para si as suas provisões. Eu lembro de quando eu falava pro Mário, né, meu marido, eu falava assim, olha só, se a gente não tiver nenhuma dívida, a gente nunca vai ter nada. Por que eu falei isso pra ele, né? Alguém se identifica com essa frase? Ó, se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Por que acontece esse tipo de pensamento e sentimento? Vou te dizer o que passava no meu. Eu pensava assim, a gente não consegue juntar R$1. A gente não conseguia juntar R$1. E eu falava assim, gente, eu morava numa casa que era sala, cozinha, quarto, sala, cozinha, banheiro. Um corredor, assim. Não caberia um berço. Se eu quisesse ser mãe, não, bota no teu quarto. Não caberia no quarto, porque a casa era pequenininha. Aí, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai fazer para ter nossa casa, para ter nosso carro? A gente tinha uma Unozinha, né? 2 portas, queixo duro, que a velocidade do carro era o ar-condicionado dele. Então, tipo assim, eu ficava imaginando eu grávida, como é que ia ser para poder ir para a escola daquele jeito? E eu pensava, cara, se a gente não fizer uma dívida, a gente não vai ter as coisas. Mas se a gente fizer a dívida, aí a gente vai dar um jeito e vai pagar. Você já pensou assim? O que está por trás disso? Falta de um dos frutos do Espírito Santo, que às vezes a gente acha que só tem a ver com a coisa espiritual, mas que é o domínio próprio. A formiga, ela não precisa de uma, sabe, de um boleto para ela conseguir fazer algo por ela. Ela não precisa de um chefe, de um governante. Ela sabe o que precisa fazer e ela faz. A gente não. A gente precisa de um boleto para pagar, de uma corrente amarrando a gente para conseguir fazer. Quer dizer que você não consegue pegar e guardar aquele dinheiro, mas se você tiver um boleto para pagar, você paga. Você se vira e paga. E aí é que tá. Deus está falando, olha só, aprende com a formiga, ela não tem chefe, não tem governante, e mesmo assim armazena as suas provisões. E aí é o choque da nossa cabeça, por quê? Porque a gente acha que a provisão é só Deus que tem que dar. A gente acha que a gente vai viver normalmente, se tiver algum problema, Deus proverá. E aí, gente, não acontece assim. Não acontece assim. Porque a Bíblia vai falar que, quando a Bíblia fala assim,
observa e faz como ela, que ela junta as provisões, ela tá falando, você devia estar fazendo o mesmo. Vamos lá. Então, eu sou totalmente responsável, mas e se o que eu tenho para guardar não dá para nada, Sula? Como é que eu posso me resguardar de uma emergência se eu só consigo guardar R$100 por mês? Se eu só consigo guardar R$50 por mês? Bom, pode ser que R$100 seja o bastante se você ganha aí um salário mínimo. Agora, se você ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4, né? Ganha 5, 6 juntos. Gente, R$100 você vai falar assim, realmente, eu vou falar pra você, não é o adequado, devia ser mais. Mas o que nos impede de dar passos maiores? Não dá nem o pequeno. A gente fala assim, não vou ter o suficiente, não vou fazer nada. E aí você não começa a quebrar esses ciclos. Mas por que eu tô falando isso? Sula, para eu me resguardar de todas as emergências, cara, não tem dinheiro que dê conta. Mas não é sobre isso. Porque não significa que é na força do seu braço que vai haver provisão na sua casa. Não é isso que a gente está falando aqui. Isso é muito importante vocês entenderem a diferença. Porque você pode até juntar o dinheiro para uma reserva, mas nada garante que a emergência que vai acontecer, que o problema que pode acontecer, que o inesperado que pode acontecer, vai ser do tamanho da tua reserva. Tu tem alguma segurança disso? Não. Então não vou nem juntar. Não. É para você entender que você precisa fazer a sua parte. Quando a Bíblia fala, faz como como a formiga, tá falando o que pra gente? Cara, ela tá guardando a provisão, então guarda a sua provisão. Mas não vai ser suficiente, mas aí é outro papo, aí é Deus. Aí é Deus que vai entrar na questão. Lembra de José no Egito? José teve o sonho, interpretou o sonho de Faraó e disse o que para Faraó? Vai ter 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. E aí, sabe o que você faz, Faraó? Qual a solução para isso? Vou te dizer, 7 anos de fartura. Vamos viver normal. Você entrega a sua vida pro Deus dos meus pais. E aí, quando chegar nos 7 anos de escassez, Deus proverá. Vai ficar, né? Tudo maravilhoso. Foi isso que José disse pro Faraó? Não, né? Não foi isso que José disse pro Faraó. José falou assim, olha só, a gente vai guardar 1/5. 1/5 de tudo que tiver no tempo da abundância. Mas, matematicamente falando, que eu também sou professora de matemática, 1/5 é 20%. Então, vamos pensar aqui comigo. Bom, eu tô vivendo 7 anos com 80% da minha renda. Tô guardando 20%. Então, caramba, nos 7 anos de escassez eu vou ter que viver com uns 20% que eu guardei. Caraca, 20% não vai dar pra nada, não. 20%? Gente, 20% eu vou definhar, né? 20% a gente vai apenas sobreviver. Mas a Bíblia fala que o Egito enriqueceu nos anos de escassez. O Egito enriqueceu. Porque não é matemática. É você fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Quando a Bíblia fala para a gente guardar provisão, ele não está falando que vai ser aquilo que vai sustentar, que vai fazer, que vai acontecer. Não. Ele está fazendo você participante do processo. Você vai fazer o que dá para você fazer e ele vai fazer aquilo que só ele pode fazer. Entende? Então, é muito importante que a gente tenha as nossas expectativas, não importa qual reserva de segurança você junte, as suas expectativas precisam ser em Deus. Porque Deus ele vai fazer além. Eu lembro quando o primeiro ano que a gente se organizou financeiramente, a nossa meta era comprar o nosso carro à vista. E a gente juntou aquele ano todo, 1 ano, 2 meses juntando dinheiro para o nosso carro. E se você olhasse o dinheiro que a gente juntou e o carro que a gente comprou, não é compatível. Olhando assim, eu nunca imaginaria, na época, comprar o carro que a gente comprou.
com o dinheiro que a gente tinha, mas porque Deus superabundou aquilo que a gente fez. E mais, durante todo o tempo que a gente estava guardando, minha mãe estava doente, precisou de várias vezes a gente precisou não guardar aquele dinheiro do jeito que a gente tinha planejado para dar assistência à minha mãe, a coisas que eram inerentes a isso. E mesmo assim, Deus fez mais do que nós imaginávamos. Agora, e se eu não tivesse feito nada? E se eu não tivesse feito nada? Se eu não tivesse feito nada, eu não tinha visto nada. Entende? Então, não é sobre a quantidade, se você acha que é suficiente ou não. Existe, óbvio, dentro da educação financeira, existe um cálculo baseado no quanto vocês ganham, na configuração de vida de cada um, para a gente entender qual é um valor mais adequado para você guardar. Mas não é isso a sua garantia. É só a garantia de que você está fazendo a sua parte. É a garantia de que você está fazendo o que você devia fazer. Deus vai fazer o a mais. Entende? Então, vamos prosseguir. E a Bíblia, Solano, fala que Deus proverá? Muito bom. Então, vamos atrás dessa frase célebre que a gente usa, que eu usava, né, gente? Eu usava para passar meu cartão, que eu passava o cartão e falava assim, não, passa no cartão que mês que vem Deus proverá. Passa no cartão que mês que vem Deus proverá. Adorava essa frase, sempre usava, né? Então, vamos ver onde que a Bíblia fala sobre Deus proverá, quando isso começou e a raiz disso. Vamos lá. Gênesis 22, versículo 8, diz assim, respondeu a Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. Isso aqui foi Abraão falando com Isaac a respeito do sacrifício que seria feito. Isaac percebeu que tinha tudo, mas não tinha o cordeiro, e Abraão fala isso para ele. Deus vai prover, meu filho, o cordeiro para si. Agora vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo por trás dessa confiança de Abraão que Deus iria prover o cordeiro para ele. Aconteceu um capítulo antes, a gente não sabe quanto tempo, né? Aconteceu entre uma verso e outro, mas é um capítulo, ou seja, Deus quis deixar ali registrado o que Abraão sabia, o que Abraão tinha como convicção. Gênesis 21, versículo 12, diz assim, mas Deus disse a Abraão, não fique angustiado por causa do menino, Ismael, tá? E por causa da sua serva. Atenda tudo o que Sara lhe disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Então, presta atenção, porque um capítulo anterior de tudo que está acontecendo aqui, Deus deixa claro para Abraão que vai fazer a promessa de ele ser uma grande multidão através de Isaque. Não é através de Ismael, não é através de algum outro. Ele deixa claro, sem margem para subjetividade, que a descendência de Abraão seria enorme através de Isaac. Então, presta atenção, porque Deus fala para Abraão que vai fazer através de Isaac e depois pede, mata o Isaac. Um bug, né? A gente vai nessa hora, fica como? Meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Mas Deus está falando, eu vou fazer. Foi o que Abraão fez. Só que Abraão sabia, Abraão não sabia o que Deus faria, mas ele sabia que Isaac voltaria com ele. Tanto que quando ele viaja com alguns servos, chega uma parte do monte onde os servos ficam, e ele fala assim, fiquem aqui esperando, que eu e o menino vamos ofertar e nós voltaremos. Então ele fala, nós dois, eu não sei o que Deus vai fazer, mas se ele falou, não foi eu que pedi, não foi eu que inventei essa história, se ele falou, ele vai cumprir. Deus proverá foi usado para algo que não foi feito pelas mãos de Abraão. Não foi algo que Abraão fez igual eu fazia. Passa no cartão que Deus proverá. Quando a gente falava isso, depois, né, com muito temor, a gente foi entendendo o que a gente estava fazendo. Porque quando a gente não tem conhecimento, Deus não leva em conta, tá, gente?
a nossa ignorância, graças a Deus. Mas quando eu fui trazendo à luz essas situações, eu falei assim, gente, quando eu falava isso, e eu achava que quando eu falava isso, eu estava tendo fé. Não, Deus vai prover. Mas o que eu estava fazendo era tentar a Deus. Quando a gente fala assim, passa no cartão que Deus proverá, mas se parece com o diabo falando para você assim, com Jesus lá no templo, pula, pode pular. Você não é filho de Deus? Se você for filho de Deus, fica tranquilo. Deus vai enviar anjos, vai pegar você e você nem vai se machucar. Vê se não parece. Vê se não parece mais com isso do que com fé propriamente dita. Então, a gente joga Deus como se a gente jogasse Deus na parede. Olha só, vou fazer isso aqui, ó. Se vira aí, tá, Deus? Resolve aí. Não é Deus que tá mandando, não. É você que quer fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma e joga pra Deus, para depois ele se virar e dar conta das bagunças que você tá fazendo. Eu sei, é duro. Foi duro pra mim também, quando eu apanhei, né? Porque é isso, gente. Às vezes a gente... E isso não é culpa nossa, tá? Porque ninguém ensinou educação financeira pra gente. Ninguém ensinou como lidar com dinheiro. Principalmente biblicamente. Por falta de conhecimento, não é por maldade. Né? A gente já teve, por exemplo, turmas específicas para pastores. Né? Já teve a mentoria Organize e Prospere e a gente teve uma exclusiva para pastores. Por quê? Gente, não é porque você fez seminário, não é porque conhece a Bíblia toda, que sabe como trazer à tona o que a Bíblia fala sobre finanças para a prática. Porque a Bíblia, ela vai mostrar o que você devia fazer, mas o como você devia fazer não vai estar lá, você vai precisar buscar conhecimento. É o que a Bíblia fala lá em Provérbios 6:23, o mandamento é lâmpada, mas o ensino é luz. Por isso que Provérbios também vai falar, vende tudo que você tem, investe todos os seus bens para adquirir conhecimento. Provérbios vai falar isso. Porque a gente precisa aprender o como. A Bíblia vai falar como que a Bíblia vai falar que tipo de vida você devia viver. A Bíblia vai falar, a gente está começando a construir essa vida aqui com vocês. Ontem eu falei sobre vida financeira 2. Como que a Bíblia espera? Que você casado olhe para as finanças na sua casa. A gente falou ontem, você não viu, tá lá no meu feed. Aí hoje a gente está falando de reserva de segurança. Ou seja, a gente está vendo biblicamente que Deus espera que a gente monte, que a gente construa uma reserva, que a gente guarde algo. Aí a gente pensa o quê? Não, eu vou fazer o quê? Vou viver normal e vou deixar para Deus resolver o meu problema depois. Então, esses pensamentos não é por falta de cristianismo, espiritualidade, mas é por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, o mandamento é lâmpada, mas a instrução, o ensino é a luz. Não adianta você ler a Bíblia se você não colocar ela em prática. A Bíblia fala, cuida do seu corpo, tá? Por quê? Porque é templo do Espírito Santo. Mas vai estar lá na Bíblia a dieta que você tem que fazer? Vai estar lá na Bíblia o exercício que você não pode fazer por causa da sua coluna, por causa da hérnia, de não sei das quantas que você tem? Não vai estar, entende? A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar profissionais para trazer à tona a prática daquilo que a Bíblia já fala pra gente fazer. E aí, isso, a gente, né, encerramos essa parte aqui do Deus proverá, para vocês entenderem. Okay. E eu queria que vocês entendessem, a gente já está terminando, que a reserva de segurança, ela não é um instrumento para tirar Deus do controle da nossa vida. A gente tem até que ter um cuidado, porque tem gente que, depois que monta uma reserva gorda, acha que tá tudo bem. Agora eu tô tranquilo na vida, entendeu? Porque nada vai acontecer comigo, não preciso mais de nada, se acontecer qualquer coisa tá tudo bem. E a gente acaba depositando sutilmente a nossa confiança na reserva de segurança, na reserva de emergência. E isso, gente, é errado. Porque a sua confiança precisa estar em Deus. Lembra,
A reserva de segurança é só o que você devia fazer. É a clareza que você precisa fazer alguma coisa, a sua parte. A Bíblia fala, junta as suas reservas. Mas não está falando que a sua confiança precisa estar nessa reserva. Porque senão, toda vez que você tirar um dinheiro de lá, vai dar uma angústia em você. Tem um livro da Joyce Meyer, eu li há muitos anos atrás. Eu não sei se é Eu e Minha Boca Grande, mas foi um livro dela. Agora eu não vou lembrar com precisão qual foi que eu li isso. A Joyce Meyer, alguém conhece aqui a Joyce Meyer? Me diz aqui. Gente, qualquer livro dessa mulher, qualquer livro, se tiver esse nome aí, pode comprar, que é excelente. Ela fala, né, que o esposo dela ficou desempregado e ela olhava, né, tinha uma reserva. Na época, quando eu li esse livro, eu nem sabia o que era reserva de segurança, né, não fazia nem ideia. Era adolescente. E aí, só um minuto. E aí o esposo dela ficou desempregado e várias vezes quando aconteceu um imprevisto precisava tirar lá. A Zenilda falou, conhece e já assisti muitas pregações dela, são maravilhosas. Aí toda vez que precisava tirar dinheiro da reserva, era um estresse para ela. Era um estresse para ela, ficava agoniada. Meu Deus, a reserva está acabando. Meu Deus, a reserva está acabando. E aí o esposo dela falou assim, talvez seja isso que Deus quer. Né? Talvez Deus está querendo que essa reserva acabe para que de fato você confie nele e não na reserva. Então a gente tem que ter um cuidado muito forte com o dinheiro, gente. Porque dinheiro no lugar errado senta no trono do nosso coração. Então você precisa prestar atenção nisso. Por isso também eu quero convidar você para participar do workshop Organize e Prospere, que vai acontecer dia 30. Porque lá eu vou mostrar para você 5 passos que você precisa dar para colocar a sua vida do jeito que Deus espera que ela esteja, financeiramente falando, tá? Você precisa entrar no grupo, porque não vai acontecer aqui no Instagram, tá bom? Vai acontecer um link pelo Meet, que eu vou colocar só no grupo exclusivo do workshop. E aonde eu faço isso lá para entrar? Na minha bio tem um link escrito Workshop, Organize e Prospere. Você vai clicar e vai esperar eu ou a minha equipe aceitar você, porque as vagas é gratuito, mas as vagas são limitadas e a gente também faz uma supervisão para não deixar entrar aqueles números estranhos que ficam pegando os contatos das pessoas, tá? Então, eu vou falar disso aqui e muito mais lá no workshop. Você precisa estar lá, porque a vida financeira que a gente quer não tá só em você ler a Bíblia, orar, subir monte e jejuar. Você precisa dar prática, você precisa aprender o que fazer. Saber que precisa não ter dívida, saber que precisa juntar uma reserva é uma coisa, tá? Mas como eu consigo fazer isso? Então, não falta workshop. Entra no grupo, mas entra hoje. Acabou essa live aqui, já vai lá, clica no link e entra no grupo para você não perder nada, tá? Porque nós vamos falar disso muito mais profundo. Mas é isso, gente. A vida financeira, ela é muito espiritual. A sua vida financeira, ela é muito espiritual. A Bíblia fala que você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Isso é muito sério, muito grave. Muitas das vezes nós estamos servindo ao dinheiro e a gente nem está percebendo. Porque a gente acha que servir o dinheiro é quando a gente é muito rico e ficou metido e ficou ganancioso. Você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro ou nenhum dinheiro e ainda assim o dinheiro está sentado no trono do seu coração. Então é muito importante que a gente aprenda sobre finanças à luz da Bíblia. E é essa proposta que a gente traz aqui. A gente fala, eu sou formada em educação financeira, formada em mentoria, sou formada em especialista em endividamento, a gente tem MBA, a gente tem uma cacetada de coisas, mas a nossa primeira peneira é a palavra de Deus. Porque se você aprender finanças do jeito errado, se você aprender finanças num olhar apenas secular, mundano, o dinheiro pode sentar no trono do seu coração sem você nem perceber. E aí, gente? Gostaram da live de hoje?
Ah lá, ó, a Luciana falou, por ser espiritual temos tantas batalhas, exatamente. Mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso espiritual, com o nosso casamento, mexe com tudo. Dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele afeta tudo que é. Então, ó, põe juízo nisso, faz parte do workshop e não deixa de participar de tudo que a gente está fazendo aqui. Na quarta-feira, a Zenilda falou, ótima live. Obrigada, Zenilda. Acho que depois eu vou botar lá nos meus stories, mas eu acho que amanhã a gente não tem live, mas na quinta a gente vai ter. Eu vou confirmar, acompanhe os meus stories para você não perder nada, beleza? Gente, beijos de riqueza para vocês e até a próxima live. E entra no grupo, hein? Acabou aqui, ó. Já entra no grupo do workshop para você não perder nada. É gratuito, hein? Mas garante o seu lugar lá. Beijo!